Galerinha do nono ano, vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje estaremos dando continuidade, né, à Era Vargas, que a gente já vem trabalhando em algumas aulas. Hoje a gente vai estar encerrando, né, essa unidade. Vamos estar trabalhando, né, na página 326 até a 338. Então, até o final desse capítulo. Então, a gente vai estar falando, né, abordando alguns assuntos, né, que foram, que aconteceu durante a Era Vargas. Então, vamos falar sobre o Estado Novo, esses tópicos que aqui estão. Então, vamos falar sobre a Era do Rádio, né? Então, tudo como que foi o processo de urbanização no país na década de 30, então, as consequências que trouxe essa urbanização na política do governo, também sobre os indígenas, né, que eles tiveram algumas leis que foram, né, criadas para defender eles, né, como a criação da FUNAI e assim por diante. Então, vamos estar dando início, né, hoje à nossa aula. Hoje a gente vai estar trabalhando com o livro de vocês, né? Então, vocês podem estar, né, utilizem o livro de vocês, aqui tá as páginas, né, que vocês vão estar trabalhando, então vamos lá, acompanhando a aula, juntamente com a prof. Então, vamos lá. Iniciando, né, falando sobre o comunismo e o integralismo. Então, que foram dois movimentos, né, que tiveram, que foram, né, contrário, né, lá no início do governo de Vargas, que tinham ideias tanto de fascismo como de comunismo, né? Então essas duas correntes. Então assim, após lá em 1934, nós tivemos a aprovação da nova Constituição, né? Então assim, Getúlio Vargas ele foi eleito a presidente, né? Só no mandato lá de 4 anos, ele já vinha, né, de um mandato de 4 anos, então ele continuou. Só que assim, mesmo que a Constituição aprovasse, né, que queriam o direito ao voto secreto, mesmo assim, Getúlio Vargas ele foi eleito, né, pelo voto indireto, né, ou seja, né, eleito pela Constituição, né, pela Assembleia Constituinte, e não, né, pelo voto dos eleitores. Então, assim, no início, né, do governo de Vargas, dois grupos, né, políticos opostos ganharam força, que era a Ação Integralista Brasileira e a Ação Nacional Libertadora. Esses dois grupos. Então, assim, a Ação Integralista, ela foi fundada em 1932 e ela tinha, assim, forte influência do fascismo. Ela foi, né, o jornalista e escritor Plínio Salgado, né, que desenvolveu esse movimento. E assim, no início lá então assim, eles foram, né, eles eram contra, né, eles eram contrários às ideias democráticas e eles defendiam um Estado forte e centralizado. Também o controle total, né, controle sobre a economia, também era uma das coisas que eles defendiam. E também sobre os meios de comunicação, por exemplo, eles queriam também, né, ter o controle e também eles defendiam o uso da violência para impor suas ideias. Então, essas eram as ideias da ação integralista, A e B. Aqui nós temos uma imagem, né, do Plínio Salgado, fazendo um discurso, né, para os membros da A e B, na cidade do Rio de Janeiro, em 1935. Então, assim, aí tivemos também a Aliança Nacional Libertadora, que era inspirada em ideias comunistas. E compunha esse grupo, ela foi fundada em 1935, eram, né, composta por diversos grupos políticos, né, que eram contrários ao fascismo, e alguns outros membros, né, também, que não concordavam, né, queriam estavam, né, formaram, né, essa ação nacional libertadora. Então, assim, a organização ela defendia
né, a formação de um governo que garantisse a reforma agrária, também a proteção de pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras e a suspensão da dívida externa brasileira. Então, era isso, né, que essa ação nacionalista libertadora ela defendia. Então, assim, entre os membros, né, estavam principalmente militares, intelectuais, operários, profissionais liberais e estudantes. Esses eram os membros, né, que compunham a ANL. Então, assim, o movimento ele era o movimento ele se posicionava, né, de maneira contrária às características do governo. Então, aí, com isso, né, o governo, né, sentindo, né, a pressão, ele decretou, né, em 1935, a, a ilegalidade da ANL. Então, ela foi desfeita. Então, assim, aí tivemos a Intectona Comunista. Então, esse foi um movimento, né, que a ANL, ela, né, declarou, após ela ser declarada ilegal, né, militares, civis, comunistas, que estavam, né, eles se aliaram e tentaram, né, fazer um golpe, né, ter um golpe de Estado para tirar, né, Getúlio Vargas, que estava no poder. Então, assim, o movimento, ele teve início, ele ocorreu em novembro de 1935, né, eles tomaram a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, assim, era o grupo de militares aderiram ao movimento em outros estados, também teve continuidade esse movimento. E no Rio de Janeiro, né, os quartéis do Rio de Janeiro foram, e também de Recife, foram tomados por esses, pela aliada, esse grupo, né, que estava tentando dar um golpe de Estado. Então, assim, o que aconteceu? Né? O movimento ele foi derrotado, né, pelas tropas militares do governo, que ainda se mantiveram fiéis, porque ela era formada, esse grupo, por militares. Só que tinha militares que estavam ainda, né, eram fiéis ao governo. Então, assim, foram derrotados. E a tentativa de golpe, né, ficou conhecida como Intectona Comunista. Então, por isso esse nome, Intectona Comunista, né, porque eram inspiradas, né, a ANL era inspirada no comunismo. Então, assim, né, o governo, né, por ter esses movimentos, ele aproveitou, né, tudo que estava acontecendo, né, como justificativa e aumentou, então, a repreensão a esses grupos políticos, né, que se opunham ao seu governo. Então, foi né, foi bem rigorosa. Então, o que aconteceu? Daqui nós temos uma imagem, né, dos integrantes da Intectona Comunista, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O que acontece? Então, aí o governo lança o Plano Koch. Então, esse plano era um plano, né, formulado, que ocorreu em 1988. Então, assim, Getúlio Vargas ele precisava, né, elaborar algumas estratégias, porque já as eleições já estavam ali, né? Estavam chegando as eleições e ele precisava fazer alguma coisa para se manter no poder. Então, ele e seus aliados, né, eles divulgaram o Plano Koch, que era um suposto plano que pretendia tirar Getúlio Vargas do poder. Ou seja, eles diziam que eram os comunistas, né, que estavam, né, reivindicando, tentando, né, tirar Getúlio Vargas do poder, como eles usaram como o projeto ali da Intectona Comunista era um plano assim. Então, o que eles fizeram? Eles implantaram, né, esse plano, e esse plano ele tinha como objetivo, né, realizar manifestações populares, greves, incendiar igrejas, saqueavam. Então, assim, foi um movimento assim que deixou a população, né, bem assustada. Então, assim, essa suposta, né, ameaça comunista, né, foi utilizada então por Vargas para gerar um clima de insegurança no país, né? Imagina as igrejas sendo incendiadas, as lojas sendo saqueadas e assim por diante, aquela bagunça total. E isso tudo enfraqueceu, né, os seus opositores, porque daí o povo né, começou a se aliar a Getúlio Vargas, né, que ele
estavam tentando tirar ele do poder e toda essa confusão. Então, assim, ele foi suspensa, né, as eleições, e Vargas, né, então, assim, continuou no poder como objetivo, né, de acabar, né, sufocar essa ação do comunismo, né, invadir o Brasil. Então, o que acontece? 8 anos após, né, já Vargas estava no poder, a recém foi divulgado, né, que esse plano Koch era um plano elaborado pela própria Ação Integralista Brasileira. Então, era uma fraude. Então, nesse período, foi instalado o Estado Novo. Então, em 1937, então, assim, sobre o protesto, né, de combater o comunismo, Getúlio, né, ele aplica um golpe de Estado e, né, com o apoio de diversos políticos e militares e também grande parte, né, da população, né, ele foi instituído, né, não teve as eleições e ele foi instituído, né, governo, né, presidente, né, e aí instala o Estado Novo, né, que foi um governo autoritário que ficou conhecido como Estado Novo. O que acontece? No Estado Novo, Getúlio Vargas, né, ele anuncia diversas medidas, né, foram feitas, né, após a instalação, né, o golpe de Estado. Então, assim, o que ele fez? Fechou o Congresso Nacional, teve a extinção dos partidos políticos, né, de oposição, também fizeram uma nova Constituição, que nessa Constituição que concentrava, né, o poder nas mãos do presidente e também reduzia a autonomia dos governos estaduais. Então, ele ficou com o poder bem centralizado, né? Aí, essa Constituição de 1937, então, assim, os princípios dela, né, era o controle social. Dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo interferiu